Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos fazer uma análise técnica em relação aos celulares que nós selecionamos para estudo, como o Motorola de 2013, um Samsung de 2013, um Samsung de 2018, um Sony Ericsson de 2011, um Motorola de 2004, um iPhone de 2010, uma marca Asus de 2018, um Motorola de 2020 e um Samsung de 2011. Então, os modelos selecionados foram o Moto G1, XT1033, o Samsung i9505S4, o Galaxy A8, o Sony Ericsson modelo E3210, o Motorola V3, o iPhone XR A1332, Asus ZB55KL, Motorola Moto E e o Samsung E2220 SMH. Então, o que é importante verificarmos nesta tabela serão os aspectos de ordem técnica para que vocês percebam a evolução da tecnologia celular com o passar dos anos. Então, se você pegar esse modelinho aqui de 2010, que é um iPhone que tinha de memória RAM 512 MB, e comparar com um Motorola 2013 com 1 GB, você já percebe a evolução em termos de memória RAM no espaço de 3 anos. Se você considerar o Samsung 2018, olha o que acontece. Nós teremos aqui praticamente, em relação ao ano de 2010, uma significativa melhora em termos de memória RAM nesse espaço de 8 anos. Saímos de 512 MB de um iPhone para 4 GB de um Samsung aparelho de 2018. Mas mesmo assim, em 2020, a Motorola lança um modelo com 2 GB, mas em 2018 já tínhamos Samsung com 4 GB. Então, esse tipo de observação que vocês devem levar em consideração sempre que vocês forem comprar um aparelho celular, comparar as informações relacionadas à memória RAM. Então, nós vamos avançando aqui para cada um dos itens. Sobre armazenamento interno, vamos começar aqui com o armazenamento interno do Motorola de 2004, que suportava apenas 30 MB, o Sony Ericsson de 2011, 36 MB, mas em 2010, um ano antes ao lançamento do Sony Ericsson 2011, o iPhone entra no mercado oferecendo de armazenamento interno 32 GB. Então, esse ano de 2010, com a 4, a Apple ela realmente mostra um diferencial significativo e vai fazer com que a Samsung fique para trás nesse modelo aqui de 2011 com 50 MB. Então, vejam como o iPhone ele dá um salto gigantesco em termos de armazenamento interno, e obviamente que a partir de 2013 a Motorola, a Samsung, e elas vão oferecer um armazenamento interno mínimo aí de 16 GB e dão um salto também para 64 GB. Então aqui é a grande concorrência e o diferencial apresentado por cada empresa para conquistar no mercado. Então é muito bonito você poder observar que essa corrida realmente é uma corrida de gente grande. As telas dos celulares, essa aqui de 2004, 2.2 polegadas, era uma tela de TFT LCD. O que é importante observar em termos de tela, que aqui em 2004 não tínhamos a tela touch ainda.
E a Samsung ainda, olha só, lança em 2011 ainda um celular com tela de 2.2 polegadas no touch. Mas o iPhone em 2010 já lança a tela touch. E a partir de então as demais vão seguir o iPhone. E todas as telas com resolução HD. Hoje a tecnologia não mais de TFT LCD, mas de AMOLED, então uma tecnologia diferenciada. Então nós saímos do No Touch para o Touch, saímos da TFT LCD para AMOLED, e aí você vai percebendo novamente a evolução nesse quesito tela. As espessuras, vamos lá, em 2004 a Motorola lança um celular de 13.9 mm, de lá para cá só sofreu redução, né? 2010, por exemplo, já cai para 9.3, 2013 cai para 7.9, mas a Motorola ela volta aí com um modelo 11.6 mm. Então essa questão da espessura vai e volta, mas fica nessa média aí de 9 mm a espessura dos celulares. No que se refere aos processadores, 2004, no Motorola, nós observamos o single core. Em 2010, a Apple lança o processador dela com GHz de velocidade. 2013 aqui, olha só como os GHz vão subindo. De 1.4, vem a Samsung lança o Qualcomm Snapdragon de 1.7 GHz, a Motorola em 2013 1.2 GHz, ficando portanto abaixo da capacidade de processamento da Samsung. Isso vai tirando o mercado da Motorola ao longo dos anos, e aí a briga fica entre a Samsung e a Apple. Mas não esquecendo que aqui em 2020, olha, a Motorola já volta com o Crio 1.8 GHz. Então é a luta de sobrevivência da Motorola nesse mundo dos aparelhos celulares. Sobre as GPUs, que são as placas gráficas, aquelas que dão condição para você brincar aí de videogames de última geração no seu celular, temos em destaque a PowerVR de 2010, a Adreno 308, e até hoje a Adreno ela mantendo aí a liderança como principal GPU escolhida pela Motorola, pela Asus e também pela Samsung. Um outro detalhe importante se refere à bateria, aos miliamperes das baterias. Então, se pegarmos, por exemplo, um celular de 2004, os miliamperes da bateria correspondiam a 680 miliamperes, da Sony Ericsson 800 amperes. Se pegarmos um celular de 2020, Motorola, olha só, quantidade de miliamperes, 3.550. E aí todas as empresas, elas começaram a usar baterias com uma quantidade de miliamperes maior. Por quê? Isso aqui faz com que a bateria do celular dure mais tempo. Então percebam que 2004 e 2011 as baterias não duravam muito tempo, tinha que ficar sempre recarregando. E de 2010 para frente, olha só o que aconteceu, foi aumentando a quantidade de miliamperes. 2013 foi para 2070. Temos aqui Asus com 4.000 miliamperes e a própria Motorola em 2020 com 3.550 miliamperes. Então sempre que você vai comprar um celular, é importante você perguntar, dá licença, quanto é que esse aparelho tem, quanto é que a bateria desse aparelho tem em termos de miliamperes. Bem, em relação às câmeras, câmera traseira, aparelho de 2004, Motorola, olha, 0.3 megapixels, o Sony Ericsson de 2011, 0.3 megapixels, e olha o que aconteceu em 2010, 5 megapixels, 2013 5 megapixels, 2013
13 megapixels, o aparelho da Samsung. A Samsung realmente ela aumenta a capacidade de megapixels da sua câmera traseira. E 2020 a Motorola mantém os 13 megapixels, indo atrás, portanto, da Samsung. Olha que legal a evolução. Bem, a câmera frontal também sofreu melhoras em termos de megapixel. O iPhone de 2010 só tinha 0.3 megapixels. Os celulares Motorola de 2020, 5 megapixels, Asus 5 megapixels, Asus ela melhora bastante essa questão aí da qualidade da câmera. E a Apple também, com o passar dos anos, vai melhorar mais ainda. Mas olha só, o Samsung, o aparelho do Samsung de 2018, apresentando 16 megapixels. Então nós saímos de 0.3 para 16 megapixels. Os aparelhos em geral possuem GPS, Bluetooth, alguns apresentam rádio, outros não, com algumas informações adicionais. NFC, uma referência para os aparelhos da Samsung, são aparelhos que possuem uma etiqueta para permitir que você faça o pagamento com seu telefone celular ao invés de usar o cartão de crédito. O Wi-Fi, a maior parte dos aparelhos possuem Wi-Fi, exceto esse de 2004 e o Sony Ericsson de 2011, que era um aparelho mais barato. Em termos de peso, pegarmos, por exemplo, um aparelho de 2004, 95 gramas, compararmos com o aparelho atual, da Motorola de 2020, 185 gramas. Então, o que aconteceu? A adição de mais sensores vai alterar, obviamente, o peso do celular. O material que está sendo usado, a quantidade de metais de blindagem que tem sobre o aparelho, também vai colaborar ou não para o aumento do peso do aparelho. Mas pelo que nós constatamos aqui, essa média aqui de peso do celular fica em torno aí de 110, 120 gramas. Outro detalhe importante sobre armazenamento externo, alguns aparelhos como os da Samsung, o iPhone, a Asus, eles permitem, mas nós não vimos essa condição no da Motorola, né, de permitir o armazenamento externo, aumentar a memória do seu aparelho. Em relação às cores, nós saímos de celulares com 260 mil cores, como o da Motorola de 2004, 262 mil cores, um aparelho de 2011 da Sony Ericsson. E os aparelhos atuais, eles fecharam aí desde 2013 para cá 16 milhões de cores. Então é por essa razão que a qualidade da imagem em termos de megapixels do seu celular, em termos de variações e tonalidades, ele melhora consideravelmente ao longo dos anos. A maior parte dos celulares com cartão SIM, as dimensões são variadas. Essa questão aqui da resolução é interessante mostrar para vocês. Olha só, os aparelhos de 2004, 2011, 640 x 480 pixels, 128 x 160, realmente uma resolução muito pequena em relação ao que começa a acontecer a partir de 2010, quando as resoluções tanto da câmera como dos vídeos, elas vão melhorando consideravelmente. Então hoje nós temos aí câmeras com resolução 4163 por 3122 e de vídeo 1920 por 1080. Então, comparado com o que acontecia a partir de 2004, realmente foi uma evolução significativa. Bem, sobre a velocidade de upload, de vocês subirem arquivos usando os celulares de vocês. Olha só, quanto que tínhamos aqui com o aparelho da Motorola, 0.48 Mbps, o iPhone de 2010 só 5.76 Mbps, e hoje nós encontramos aparelhos, principalmente a partir de 2013, com 50 Mbps.
Bom, Motorola em 2020, 50 Mbps. Então, paramos aí. E eu acredito que isso aqui aumente mais alguns percentuais aí pela frente. Bem, sobre os celulares, todos vibram, tem o VibraCal, que é um motorzinho bem baratinho, todos têm VivaVoz. Acelerômetro, nem todos, né? Mas os da Motorola, da Samsung, a Apple, da Asus, eles possuem. Sony Ericsson 2011 não, Motorola 2004 não, Samsung 2011 não. Giroscópio, né? Um peso grande aqui para os aparelhos da Samsung, Motorola, Asus, iPhone. Sensores de proximidade, a maior parte deles possuem, outros não. A bússola, você vai observando que alguns celulares não dão preferência para a bússola e nem para o barômetro. O barômetro é realmente um diferencial da Samsung, assim como o sensor de temperatura, umidade e gesto também é um diferencial da Samsung. A Samsung tem investido bastante em sensores. O investimento das empresas com microfones com redução de ruído, um esforço bastante grande da Samsung, da Motorola, da Asus, da iPhone. A maior parte, ou pelo menos metade aqui das marcas, tem o Dual Chip, tecnologia 2G, 3G, os aparelhos de 2013, agora estamos indo para o 5G. A maior parte dos aparelhos possuem entrada USB e um destaque para o aparelho da Motorola em 2013 com sensor de luminosidade. Sobre a densidade de tela, nós comparando o Sony Ericsson de 2011, observamos que ele tinha uma densidade de 102 ppi e os mais modernos 274 ppi. Isso que eu achei até engraçado, né? Porque celulares da Samsung de 2013 441 ppi e o Motorola de 2020 274 ppi. Então a gente observa que um celular mais antigo da Samsung ela tem mais ppi do que um celular novo da Motorola. Então fica um detalhe técnico aí também a ser observado. Bem, sobre velocidade de download, começamos aqui com a Motorola em 2004 com 0.048 Mbps. Em 2010 o iPhone vem e permite um download de 7.2 Mbps. O celular Samsung de 2018 já vai permitir 600 Mbps e o Motorola de 2020 150 Mbps. Então aqui a gente observa novamente uma arrancada da Samsung em relação à velocidade de download em relação à Motorola. A Motorola tendo dificuldade para acompanhar a evolução da velocidade do download. Aqui nós temos as informações finais que não são tão relevantes, como mensagens, né? Tudo começou como SMS antes do WhatsApp, aparelhos MP3, videoconferência, que foi um destaque importante aqui para a Apple e também para a Asus, leitor de multimídia, que são os componentes que estão surgindo agora nos celulares. O da Asus 2018 tem um leitor de multimídia, assim como o aparelho da Asus e da Motorola, eles possuem aí a possibilidade de você acessar o seu celular através da impressão digital. Então eles têm investido nisso. Então é isso que eu queria passar para vocês, essa visão um pouquinho mais técnica a respeito da evolução dos celulares. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e passem a entender cada vez melhor e em termos de tecnologia celular para avançar nos estudos que vocês estão aí imersos nesse momento. Então, muito obrigado pela atenção.